meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Bem-vindo ao canal Superação, nesta tarde abençoada, a qual o Senhor nos concede, e nós podemos estar aqui louvando e exaltando ao nome do Senhor. E você que está aí do outro lado, já nesse início de podcast Superação, seja muito bem-vindo. Então, esse é o dia que fez o Senhor. Por isso, vamos nos alegrar nele, vamos ser gratos a ele por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E nós já estamos aqui com o Felipe também nos auxiliando ali nos botões eletrônicos. Pastora Sheila já está aqui. E eu, Marli Santini, estou aqui também para mais um podcast onde nós vamos estar aqui tendo um papo muito abençoado. Vamos estar aqui também trazendo palavra de Deus para você, testemunho de Deus para você, e continuando então com o nosso tema, né? Desafios e superação da mulher cristã no ministério feminino. Semana passada foi assim uma programação muito abençoada, muitas pessoas ali comentando, visualizando, mandando mensagem das bênçãos que o Senhor tem feito e do testemunho também que elas ouviram. E hoje não será diferente. Deus também tem muitas coisas para nós nessa tarde. Você está feliz onde está? Está contente? Vamos dizer, vamos fazer como a palavra diz, nos alegrar no Senhor? Outra vez digo, vos alegrai, alegrai no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Somos fortalecidos todos os dias. Por isso eu te convido, vem conosco aqui, porque tem muita bênção, tem muita palavra, tem muita vitória para a tua vida nessa tarde aqui. E já também conosco, pastora Sheila Mendes, uma alegria tê-la aqui conosco nessa tarde, uma mulher aí que Deus tem usado, tem sido assim um instrumento nas mãos de Deus, por onde passa, já a vi ministrando. Não conhecia assim, dessa forma mais íntima, porque a vi ministrando uma vez, e hoje aqui pela primeira vez no podcast conosco, e já com a sua saudação. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, que alegria estar aqui com a senhora, que alegria poder falar nesse podcast. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui, falar um pouquinho do que o Senhor tem feito na nossa vida e testemunhar daquilo que Ele tem proporcionado à minha vida. Para mim é um prazer. Muito obrigada. Isso mesmo. Há uma alegria ter a companhia dela e a tua companhia aí do outro lado também. E já aproveitando, vamos pedir para você aqui, né, se inscrever. Quem pode, se inscreve no canal, curte aí, né, a mensagem, o podcast. Você pode compartilhar também, como eu sempre digo aqui, nós estamos falando aqui, mas você também pode fazer missão compartilhando. Você também pode fazer missão comentando. Você também pode fazer missão testemunhando até mesmo ali, né, nos comentários. Isso também é missão, porque, não é, pastora Sheila? Uns são chamados para falar, para usar aqui o estúdio, para usar um púlpito, mas outros são chamados para as outras áreas também, não é isso? Verdade. Eu falo que o campo aí é extenso, né? E o céu chamou cada um para uma função, e é de suma importância que cada um cumpra a missão que foi lhe imposta, né? E é de suma importância. Tem gente que tem uma influência aí muito grande na internet, então já use da sua influência para espalhar o amor de Deus aonde você puder. Exatamente. Então, use aí do instrumento que Deus tem colocado na tua mão aí para evangelizar. E pode ser uma dessas formas aí de evangelismo. E pastora Sheila, ela tem trabalhado também evangelizando muitas mulheres, passando por muitas igrejas. E Londrina faz pouco tempo isso? Pouquíssimo tempo, na verdade. Eu estou em Londrina, vai fazer 4 anos, agora em dezembro. Então, eu cheguei aqui pouquíssimo
tempo, né? Eu fui criada, morava em São Paulo, na verdade, e lá eu já executava o ministério, já trabalhava com mulheres. Quando eu cheguei em Londrina, eu estava executando um trabalho de mulheres em São Paulo chamado Curadas para Curar, que foi assim, eu falo que foi meu filho, né? E eu amo trabalhar com mulheres, gosto bastante. Na nossa igreja também, nós trabalhamos ali quando nós temos oportunidade com mulher e gosto bastante. E esses 4 anos que você está em Londrina, você já exercia o ministério em São Paulo. E como foi assim a sua chamada para o ministério? Bom, em São Paulo eu já pregava, né? Em São Paulo eu nasci no berço cristão, nasci no berço evangélico, então não conheci outra coisa, né? Então eu já nasci ali no berço cristão, minha mãe, fui criada na Deus é Amor, né? Fui criada a vida inteira lá e eu comecei a pregar muito cedo, com uns 13 anos mais ou menos, eu comecei a pregar. Então, em São Paulo, eu tinha muitos compromissos, tinha muitas agendas, então eu realizava já esse trabalho em São Paulo, né? Teve ali um período em que fui trabalhar, fui estudar e acabei me ausentando um pouco, né, da chamada, mas o Senhor recalculou a rota e me colocou de novo na rota, porque não dá para fugir, né? Eu falo que o Senhor, quando chama a gente para uma missão, não tem como fugir, né? Então, eu tive um problema de visão em mais ou menos 2014 e esse problema se agravou muito em 2017. E ali eu via que completamente Deus estava fechando um cerco para mim. E eu amava o meu trabalho, amava ali a minha vida, amava o que eu fazia, mas eu falo que eu era 8 ou 80, né? Ou eu pregava ou eu trabalhava, as duas coisas para mim não funcionavam. Então, eu deixei um pouco o ministério de lado, e aí foi onde tudo aconteceu. Eu tive um problema de visão muito séria. Em 2018, eu parei de trabalhar, e aí fiquei um pouco mal, né? E vi o Senhor falando comigo, foi onde o Senhor me trouxe de volta para continuar pregando, né? Então, foi muito necessário tudo que aconteceu para que eu desse continuidade ao chamado do Senhor para a minha vida. Eu já estava acompanhando a pastora Sheila ali pelas redes sociais e vendo assim, né, o agir de Deus. Eu conheço algumas mulheres ali do Ministério Água Viva, né? E então elas sempre comentando a respeito da sua pessoa, a forma que Deus te usava, e nunca dava certo de quando você estava ministrando de eu participar. Sim. E foi ali com a pastora Elis, aquele dia que eu tive essa oportunidade de ver realmente, né, a sua ministração. E ali Deus despertou meu coração também para que você pudesse estar ministrando ali para nós, na nossa igreja. Inclusive, né, amanhã nós vamos ter, né, um trabalho ali com mulheres, e ela vai estar ministrando, a pastora Sheila, e as irmãs já estão ali com sede também, estão ali se preparando em oração, em consagração, e para nós é uma alegria. E para mim também foi uma alegria em te conhecer, em ver ali a forma que Deus te usa mesmo. E hoje, esses dias, você também fez um tour por São Paulo, né? Na verdade, eu faço um tour por São Paulo sempre que eu tenho oportunidade. Na verdade, eu falo que eu vou em São Paulo pelo menos uma vez no mês. Vou lá, eu tenho algumas agendas ainda em São Paulo, então sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu vou lá, prego. Eu falo que São Paulo é minha casa, né? Então, estar lá é estar em casa novamente. Para mim, assim, é uma honra, é um prazer. Eu falo que São Paulo, eu vou, eu sento, eu choro, eu me abasteço, volto abastecida. E é uma alegria sempre estar lá. Eu falo, estar lá, ver as minhas irmãs, né? Ver a minha família também. Minha família mora em São Paulo. E, para mim, assim, é uma bênção estar lá, é uma bênção ver aquele povo, uma bênção sentar, ministrar e ser ministrada. É sempre muito bom, é uma alegria. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu estou lá. E como foi para você essa mudança, né, de São Paulo para Londrina? Como que foi que Deus ministrou no coração de vocês, que era Londrina? Como que foi essa particularidade? Porque as pessoas têm dificuldade, né, de mudança de cidade, de casa, e principalmente assim, de um lugar distante. Como foi para você? Na verdade, assim, foi complicado. Eu falo que nós estamos em Londrina fazem 4 anos
E mais 4 anos que eu cheguei de corpo. 4 anos que eu cheguei de corpo. E 1 ano e meio que eu cheguei de coração. Porque é muito diferente você chegar de corpo, chegar de alma, chegar de coração, e você só chegar de corpo. Eu só cheguei de corpo aqui. Não cheguei de coração. Nós viemos para Londrina, 4 anos atrás, visitar um casal de amigos que estavam aqui, que moravam em São Paulo e que veio para cá. E eu disse para minha amiga que eu viria visitá-la. Era só uma visita. Era só uma visita. E nós chegamos, ia ter um evento na igreja, que hoje a gente congrega, Água Viva, e quando nós chegamos nesse evento, assim, Deus falou muito com a gente. E eu sabia que era Deus falando comigo. E a mensagem daquela tarde era sobre Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu não conseguia me conter na cadeira, porque eu sabia que naquele dia, naquela tarde, Deus estava mudando completamente a minha vida. Só que eu não aceitava. Eu estava num momento muito bom em São Paulo, que era justamente esse evento de mulheres, né, esse projeto com mulheres curadas para curar. Nós já estava no 5º mês, que a gente, toda a última sexta-feira do mês, a gente colocava 150 mulheres dentro de uma igreja, e o Senhor nos dava temas e a gente desenvolvia aquele tema. Então, eu amava aquilo, amava aquele projeto. Em São Paulo, eu tinha muitas agendas, muito compromisso, então eu não parava em São Paulo. E eu gostava daquela agitação. Quando o Senhor falou conosco aqui em Londrina, eu fui bem resistente. Eu preciso falar isso, porque às vezes a gente acha que as coisas fáceis, que é simples a gente aceitar, e não é, a gente tem resistências também, né? Então, quando o Senhor falou comigo naquela tarde, eu falei, meu Deus, eu não quero. E fui para casa, né, que eu estava hospedada, e o meu esposo, ele foi pregar numa igreja aqui em Londrina, e quando ele chegou lá, a pastora dessa igreja falou para ele assim, olha, o Senhor me disse que vocês vão vir para Londrina. E o Senhor vai trazer vocês para Londrina. Meu esposo já sabia da minha resistência. Falou assim, olha, pastor, eu acredito, eu creio, eu recebo, mas certamente minha esposa não concorda, não vai querer. E ela falou assim, não tem problema, eu vou até ela. E ela vai saber que é o Senhor falando com ela. E assim ela fez. Ela foi na casa que eu estava hospedada, e chegou lá, ela falou para mim que o Senhor estava nos direcionando a Londrina, que o Senhor iria nos trazer para Londrina. Eu falei, não, pastor, amém, eu creio. Mas quem sabe 2025, 2026, quem sabe um pouco mais à frente? E ela olhou para mim cheia de autoridade e disse, não. Antes que fim de o ano de 2021, vocês entrarão para Londrina. E ali eu falei, não é possível. Não é possível, não tem sentido, não faz sentido. E aí eu saí de Londrina para São Paulo com aquela palavra, né? Que para mim naquele momento parecia muito pesada, porque já tinha uma resistência no meu coração. E aí eu cheguei em São Paulo, todas as igrejas que eu ia, fosse para pregar, fosse para sentar, para ouvir, a palavra era a mesma. Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Era a mesma palavra. E chegou um dia que eu falei, Senhor, eu já entendi que o Senhor está me mandando embora, mas calma, né? E aí nós viemos aqui para Londrina para ministrar numa igreja em novembro. Quando eu cheguei nessa igreja para ministrar, que eu estava na calçada da igreja, entrando na porta da igreja, o pastor estava com a oportunidade e ele começou a falar, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela. E eu falei, não é possível. E aí, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu preciso vir embora mesmo, e é isso que o Senhor quer. Naquele dia, eu tomei a decisão. Falei, então, é isso. Se é isso que o Senhor quer, é exatamente isso que eu vou fazer. Aí, fui para casa, e quando chegou lá, eu falei para o meu esposo, nós vamos alugar uma casa. Ele falou assim, assim? Eu falei, assim. E no dia seguinte, nós acordamos, nós fomos numa imobiliária. Detalhe, nós não tínhamos R$1 para alugar uma casa. Não tinha nada. Nada, não tinha nada. A gente só tinha uma palavra. Só que eu confio tanto naquele que mandou eu fazer isso,
que meu esposo falou assim para mim, como que nós vamos fazer? Eu falei, eu não sei, eu estou debaixo de uma palavra, eu só obedeço. Como vai ser daqui para frente, aí é com Deus. Eu não tenho real, mas Ele mandou eu vir, eu estou aqui. Eu estou só obedecendo. Fomos na imobiliária, pegamos a chave, fomos ver a casa e voltamos para a imobiliária. Quando eu estou sentando na cadeira, a moça falou assim, olha, o cadastro foi aprovado e vocês não vão precisar pagar nada para entrar. Eu só olhei para o meu esposo e falei assim, eu falei que ele ia resolver? E aí, nós fechamos o contrato em novembro, 28 de dezembro de 2021, nós estávamos em Londrina. 28 de dezembro de 2021. Olha Nós só passamos o Natal com a minha família, a família dele, e viemos para Londrina. E eu falo que aí começou uma outra fase na minha vida, que foi a fase de adaptação aqui, porque, na verdade, nós não conhecíamos ninguém. Nós só conhecíamos esse casal que veio de São Paulo e era totalmente desconhecido para mim, Londrina, né? Era novo para mim, era uma novidade para mim. Eu deixei tudo em São Paulo, família, igreja, tudo para vir para cá, porque eu acreditava. Eu sempre acreditei. Era Deus. Eu nunca tive dúvida de que era Deus. Só que aí começou uma outra fase, né, de adaptação, de identificação, de tudo. E eu falo que foi aí onde o Senhor começou a me moldar novamente. E eu penso que a maioria dos chamados para o ministério, principalmente quando há uma mudança drástica, assim, nós fazemos algumas provas com Deus, porque nós queremos saber se realmente é Deus que está nos enviando para não dar um passo errado, né? Sim. E essa voz de Deus para nós, ela é assim absoluta, para nós termos essa certeza, porque Ele nos prepara também. E há momentos que Ele diz, só vai, como foi para você, né? Só vai. E aí você ainda teve um tempo, foi quanto tempo quando você veio para Londrina e a mudança para cá? Foi, assim, não foi 4 meses. Foi muito rápido. Foi ainda. Muito rápido. Uhum. Foi muito rápido, assim. Não dava tempo de pensar. Não deu tempo de pensar. Não deu tempo de assimilar nada. Uhum. Sabe? Eu acho que foi mais ou menos isso, uns 5, 6 meses, por aí, mais ou menos. E quando nós lemos a palavra de Abraão, nós fazemos só como leitura, a gente não entende a dimensão daquela palavra, né? Quando a gente lê assim, se não for realmente algo direcionado pelo Espírito, nós falamos, Deus falou com Abraão, sai da tua terra, e pensa que é fácil assim, né? Aquela palavra é bem fácil, mas, na verdade, é um construir de uma nova história que está por vir. Sim, total. E é isso que Deus, né, tinha essa intenção com vocês, porque teu esposo também ministra, é pastor também. Sim. Já pastorearam a igreja, não? Não, na verdade, não. Na verdade, nós fomos ungidos aqui em Londrina, né? Lá em São Paulo, nós éramos apenas itinerantes, né? Lá ele pregava, eu também pregava. Então, não, nós fomos ungidos aqui em Londrina. Então, trabalham no campo mais missionário, evangelístico, de estar ministrando nas igrejas. Sim. Ele também tem esse mesmo chamado, esse mesmo ministério. E vocês dois conciliam bem essa obra entre vocês dois? Como que é? Mediante o casal, assim. É uma delícia. Eu falo assim que, graças a Deus, entre nós não temos essa questão de... aquela necessidade, né? Você precisa estar comigo, eu preciso... Não, nós entendemos. Quando nós casamos, a gente já tinha entendido isso, que seria assim, né? Eu para um lado, ele para o outro, mas em extrema conexão. A gente já tinha entendido isso. Então, obviamente que quando dá para eu estar com ele ou ele estar comigo, é um prazer imenso, é uma honra para mim, para ele também. Mas a gente já havia esse entendimento, que seria assim, e não tem problema nenhum, assim, é uma delícia, eu amo ver Deus usá-lo, e ele também a mim, e é sempre assim um prazer, né? Mas prazer ainda maior é quando a gente pode estar junto. Exato, e essa conexão é importante, né? Porque ele entende o teu chamado e você entende o chamado dele. Sim. E não há uma competitividade, porque nós vemos hoje que muitas famílias, até mesmo em muitos casamentos, o esposo dá uma certa
né, segurada na Sim. esposa, ou vice-versa, Sim. né? Para que um não cumpra o chamado devido ou o outro não cumpra o chamado devido. E essa conexão, ela é muito importante na obra, principalmente naquilo que Deus chamou o casal ou a família para fazer, né? Sim. E não ter isso já é assim uma quebra de barreira muito importante. Muito grande. Na verdade, a senhora falou sobre um ponto muito importante, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui, que é sobre a competitividade, né? Entre nós não existe, mas entre o povo existe. O povo relacionado a nós, né? E eu falo assim que essa balança de comparação, ela não deveria existir, porque eu falo que o Senhor nos usa, tanto a mim quanto a Ele, de forma muito particular, e cada um tem uma chamada, e sim, é diferente. Mas cada um o Senhor usa de uma forma linda e muito particular. Eu falo que não deveria existir, porque eu acho que a obra do Senhor não é sobre quem prega mais, né? Mas é sobre quem está disponível para cumprir um chamado. Então, Ele tem disponibilidade para cumprir esse chamado, e eu também, e cada um vai executando aquilo que foi dado para se fazer, né? Nossa missão. E eu falo que entre nós não existe competição, né? E eu gostaria que as pessoas também não colocassem a gente nesse nível de competitividade, porque, na verdade, não é sobre se a Sheila prega mais, se o Jim prega... Não é sobre isso. Mas nós estamos numa missão, nós estamos numa grande obra, e nós não iremos parar. Exatamente. O importante é que vocês estão entendendo o propósito, né? E essa voz de Deus, quando ela é bem audível e se entende o propósito, porque tem muitas pessoas que a visão está sendo muito pequena. Sim. E aí coloca algumas coisas ali no meio do caminho para que gere um bloqueio. Sim. E tem muitas pessoas, muitos cristãos, como você está falando aí, nessa área da competitividade, de pregar melhor. Então, quando a nossa visão ela é o reino de Deus, né, nós entendemos que são almas para serem salvas, Sim. são restaurações, né, porque nem sempre é só ganhar almas, mas tem pessoas dentro da igreja que elas precisam de cura também, que eu trabalho um pouco nessa área também, mulheres que precisam, homens que precisam, e quando se entende a visão e tem esse discernimento, né, a obra de Deus ela flui. Sim. E quem ganha é o reino. Quem ganha é o reino. Porque tem tido muitas percas. Você que prega bastante, tem bastante contato com pessoas, você sabe disso, né? Sim. Tem, infelizmente, né? Eu falo que é lamentável, porque a gente tem sofrido aí perdas terríveis, né? Que não deveria, justamente por esse tema mesmo existir. Eu falo que quando eu tenho oportunidade para falar, principalmente para a mulher, eu tento incentivar ao máximo. Vai, prega. Não deu certo hoje, mas vai dar amanhã. Estuda, se lança, sabe? Tenha dedicação naquilo que faz e vai dar certo. Só que eu acho que a pressão, e nossa também, eu falo, a pressão em todos os lados, tem muita gente que desiste, que para no meio do caminho. E eu falo que me manter nesse caminho foi muito importante. Eu queria só ressaltar a importância do meu esposo no meu ministério. O Dinho, eu falo que foi a chave do Senhor, assim, de impulso e incentivo. O Dinho sempre me incentivou muito. Ele foi a primeira pessoa que estava ali na plateia e me aplaudia e falava, não, foi bem. E ele é professor também, então ele vai ali, senta comigo, ajusta o sermão. Olha, isso aqui está certo, isso aqui. Então, eu falo que ter o Jim na minha vida foi um abraço de Deus para minha alma, e ele é um super incentivador. Ele está ali sempre me incentivando a ser melhor, me incentivando a buscar melhor. Então, é sempre uma bênção e é sempre um prazer, né? Ter pessoas que incentivam. Eu acho que hoje na igreja falta muito isso, né? O incentivo pela palavra, a busca. Eu falo que hoje a gente sofre uma pressão muito grande, né? Você precisa ser melhor, você tem que ser melhor, e justamente por essa balança de competitividade. Fulano prega melhor que ciclano. E aí eu acho que isso atrapalha o fluir de muitas coisas, porque eu acho que ninguém quer ser colocado nessa balança.
né? Mas nós cometemos isso sempre. E também, muitas vezes, tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de serem aceitas, né? Sim. Então, até mesmo as redes sociais, que ela vai ali, ela vê tantas coisas acontecendo, vê posts, vê stories ali de pessoas sorrindo, pregando, ministrando, e ela, nessa necessidade de aceitação, ela acaba querendo fazer melhor. Sim. E aí é onde, muitas vezes, a pessoa ela acaba atropelando-se ela mesma. Sim. Né? Eu acho que tem muita gente que cai no erro da comparação. Eu falo muito sobre essas redes sociais e eu queria que as pessoas só se conscientizassem de uma coisa. Ali se mostra o que quer. Não é realidade. Nem sempre o que vive. Não é realidade. A realidade de um ministério, ela é muito além de lentes de celular, ela é muito além de curtidas, internet. de compartilhamento. É além. Aquilo que as pessoas veem ali em um segundo, sei lá, em quantos segundos de stories, não é o que acontece. Não define nada nem ninguém. Não. Eu acho que ministério é muito a fundo do que se vê ali por alguns segundos, sabe? Não tem como a gente definir um ministério, a gente falar, a gente julgar, a gente não tem. Ali é só o que se quer mostrar. E eu falo assim que é muito importante a gente falar sobre isso, porque no ministério vai ter dias bons e vai ter dias ruins. E todos eles vão nos moldar. Sim. Todos eles vão nos moldar. Então, eu falo que isso que a gente vê na internet, eu acho que a gente não pode tirar, nem basear o nosso ministério nisso. Eu vou falar por mim. Eu não sou uma pessoa de rede social, não sou ativa em rede social. Ministerialmente falando, também não sou. Né? E foi algo que eu escolhi, né? Algo que eu escolhi ser assim. Talvez, assim, futuramente isso mude, mas eu escolhi ser assim. Eu escolhi ter um pouco mais, ficar ali um pouco mais off, e eu vejo o Senhor fazendo igual na minha vida. Né? Eu falo E que até hoje... mais, porque pessoas que estão presas muito nisso, ela fica limitada. Sim. Enquanto você não coloca o coração nisso, e Deus te conhece, você pode aí infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Sim, né? Exatamente isso. Eu falo que eu acho que a gente fica muito preso em algum momento da nossa vida naquela frase: quem não é visto não é lembrado. E eu discordo. Eu acho que quem tem que me ver, não falando que eu acho que a rede social, as plataformas que a gente tem não é importante, não tenho esse pensamento de forma alguma. Mas também discordo desse tipo de pensamento, porque eu acho que tem um Deus aí que nos vê, que nos leva, e quando Ele quer nos dar a oportunidade, Ele faz. Então, eu confio nessa palavra. Exatamente. Né? Talvez, em um outro momento, eu possa até ser mais ativa em rede social. Quero, viu? Estou estudando isso, já trato isso em terapia também, porque eu acho que é importante, né? Para ter ali um desbloqueio. Espero romper essa barreira. Mas é uma coisa que ainda não aconteceu para mim, mas eu acho necessário, eu acho que é uma ferramenta aí de alcance, né, para outras pessoas, para outras vidas também. Já pensei muito em contar ali um pouquinho da minha história, incentivar outras mulheres com isso, mas é uma coisa ainda que está acontecendo dentro de mim. Eu espero que aconteça o mais rápido possível, para que a gente possa também chegar nessas plataformas, né, e poder expandir esse testemunho, né, para mais pessoas aí, para que outras mulheres sejam alcançadas através daquilo que o Senhor fez na minha vida. E há um tempo preparado para isso também. Você precisa estar preparada, porque quando nós vamos para algo ou alguma coisa, ou até mesmo a obra de Deus, há muita frustração, porque nós vamos com um objetivo e, na verdade, não é aquele objetivo. Sim. E isso gera frustração. Gera. Por isso que muitas pessoas hoje, elas estão desanimadas, né? Pararam no meio do caminho, se frustrou com alguma coisa. Não sei você, mas eu já ministrei e saí do púlpito arrasada. Parece que a mensagem não fluiu. Sim. Até aqui mesmo, né? Diante Sim. do podcast, parece que a coisa não aconteceu, parece que não fluiu, parece que as vidas não foram alcançadas. Sim. Não sei se já aconteceu contigo. Muito. Então, a pessoa acha que, talvez você vai ministrar, a igreja não dá glória a Deus, não aconteceu nada. Não é? Não se teve essa experiência? Sim, inclusive, assim, pastor, é muito bom esse tema, é muito importante essa fala, porque teve uma vez que, não em São Paulo, né, porque eu falo que é um pouco diferente São Paulo e Londrina, né, e quando eu cheguei aqui em Londrina, eu tive uma crise
crise, que eu falei, Dinho, acho que está acontecendo alguma coisa comigo. Uma coisa errada. Aí ele precisou sentar, conversar e falar um pouco de como funcionava, né? Mas em São Paulo ainda, eu tive uma conversa com o senhor muito interessante. Justamente porque isso aconteceu comigo. Tinha dias que eram muito bons e tinha dias que não acontecia. E aí eu entrei assim numa crise que eu falei, Deus, o que está acontecendo? O problema sou eu? O que está acontecendo? E eu lembro assim como se fosse agora. O Senhor visitou meu quarto e ele falou para mim assim, Sheila, tem dia que o céu vai parar para ouvir a igreja. E tem dia que a igreja vai parar para ouvir o céu. Olha só. Não tem nada a ver com você. Quando eu subo no altar, eu não subo para falar da Sheila. É tudo sobre o Senhor. Então, não é sobre aquilo que eu falo. Eu não tenho essa ação. Quem tem é o Espírito Santo. Depois que eu entendi isso, eu me libertei de uma cadeia muito grande de pressão. Porque a gente se obriga a ser melhor. E a gente quer ver essa eficácia desse poder em tudo aquilo que a gente fizer. E tem uma pressão sobre nós, que é justamente a pressão da comparação. E aonde nós temos um perigo aí de fazermos coisas por nós. Exatamente. Porque nós queremos que a coisa aconteça e acabamos aí por fazer algo que não está numa direção para fazer uma coisa acontecer mais rapidamente. Impressionar, né? É uma pressão mesmo. E quando nós entendemos essa experiência, que nós duas, e eu creio que a maioria dos pregadores tem, né? Quem faz a obra tem. E muitas pessoas estão frustradas por causa disso. Sim. Né? Por Sim. não conseguir romper nessa área e dizer, não é Deus que está me usando, não está acontecendo nada, E não estou vendo principalmente nada. para nós mulheres, né? A gente já sofre uma pressão aí por tudo, né? Onde que a gente chega, a gente ainda precisa ser aceita, né? Ser vista de uma forma diferente e a gente precisa ali provar, né? E então eu falo que a frustração, sim, com certeza, ela já me visitou, assim como visitou milhares de pessoas. Só que, graças a Deus, eu consegui me levantar de todas elas. Houve libertação, né? Sim. E nós vamos olhar também para personagens bíblicos que também passaram por isso, passaram por cavernas, passaram por frustrações, e são tantas coisas, porque Deus deixou exemplo ali que o ser humano ele vai passar. Mas Sim. não é para estar naquele lugar. Exatamente. É de passagem, é para o teu crescimento, é para você aprender. Experiência, né? Experiência. Então, aquele lugar não é para você estacionar ali. Exatamente. Mas foi uma experiência. Uma experiência. Então, hoje, eu penso que muitas pessoas aí também estão ouvindo, talvez estão passando por um processo aí, se frustraram com algo, mulheres, homens. Nosso público é mais feminino, Sim. mas você pode se levantar hoje. Né? Deus tem um chamado para você se levantar, não é porque somos super mulheres, não. Nós também, a cada dia, matamos gigantes, né? Sim. Todos os dias temos experiências com Deus. Sim. O que acontece nessa experiência? É que quando nós vamos nos tornando mais íntimo de Deus, o Senhor ele vai também da nossa frente. E Ele tem a promessa dele para nós. Eu vou à tua frente, eu vou abrindo o caminho, eu vou despedaçando os ferrolhos de ferro, eu vou abrindo as portas de bronze. E você, mulher, quem sabe se frustrou na caminhada, achava que não era Deus que estava me usando. Às vezes a igreja, você via a igreja de uma forma que Deus não estava vendo, né? Mas você estava sendo usada por Deus. Então, é tarde de você se levantar. É tarde que o Espírito Santo ele usa aqui essas mulheres para dizer para você que ele tem uma obra na tua vida. E a pastora Sheila vai dar um conselho para essas mulheres agora também, não é? Sim. Na verdade, eu sempre digo isso para as minhas amigas. O chamado é maior que você. Eu falo que eu gosto muito das palavras de Jeremias. Quando ele estava ali, num poço, num calabouço, sozinho, sem ninguém, e ele disse, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu, o Senhor me ludibriou. E quando ele disse isso, uma chama ardeu dentro dele. É isso que mantém a gente de pé. Não é sobre palavras, não é sobre ações, mas é sobre um chamado que é maior que você, é maior do que a sua vida. E é esse chamado que não vai deixar você parar.
Você vai chorar hoje, mas amanhã você vai enxugar as lágrimas, você vai se levantar e você vai continuar falando. Porque é maior que eu. É maior que eu. O óleo que me esmagou há anos atrás está abençoando tanta gente hoje. Não é sobre você. Não é sobre as dores. Não é sobre as frustrações. Não é sobre as percas que nós tivemos. É sobre Ele. Sobre Ele. Enquanto nós estivermos aqui, vamos passar por problemas. Sim. Mas é sobre Ele. Sim. E quem ganha é o reino. E esse reino ele é estabelecido. E é estabelecido através da minha e da sua vida, porque somos instrumentos na mão de Deus, né? E você mencionou muito bem com as suas palavras sobre a comparação. E hoje é o que pega muito mesmo, né? Nos ministérios em si, nas igrejas. E é por isso até que está tendo muitas igrejas, muitos ministérios abertos. Muitos são de Deus, a gente sabe disso. Mas muitos são também porque a pessoa ela não aceita estar ali debaixo de uma autoridade, debaixo de uma obediência, e ela tem ali uma visão diferente. Não é isso que acontece? É, infelizmente. Eu falo infelizmente porque é uma pena. Tem gente que é impastoreável. Impastoreável. Tem gente que não aceita, gente que não quer. Eu falo que é gente que já decidiu quem vai ser o Deus dele. Então, infelizmente, a gente vai ter que lidar com esse tipo de pessoa, né? E é uma pena, mas a nossa oração continua a mesma. Que o Senhor as encontre, que o Senhor mude esse pensamento, né? E que essa pessoa assim, encontre maturidade em Deus também, para ter esse crescimento em Deus. Eu falo que a maturidade para quem quer e para quem caminha com o Senhor, ela vai chegar. E você falou também a respeito de você e seu esposo, vocês têm uma sintonia muito grande. Sim. Mas nem todos os casais têm essa sintonia, né? E muitas vezes as mulheres, esposas de pastores, elas sofrem uma pressão muito grande, porque às vezes ele tem um chamado e ela não tem. Sim. E ela se sente culpada por não conseguir dar conta do chamado e do ministério. Você também teria uma palavra sobre isso? Com certeza. Na verdade, eu queria só citar um exemplo de uma mulher que eu amo. Eu tenho um primo em São Paulo, Felipe, e ele é um pastor da Assembleia de Deus, e ele prega, ele é itinerante. E a Rebeca não prega, não canta, mas eu falo para ela que ela tem um ministério lindo. Senta 2 minutos para conversar com ela. Você sai edificada, você sai abraçada por Deus. Só que hoje, infelizmente, me parece que os ministérios evidentes são aqueles com o microfone na mão. Mas há um ministério numa mesa, há um ministério numa conversa, há um abraço de Deus para você. Então, eu queria dizer para essas mulheres de Deus que, assim como a Rebeca, não pega o microfone na mão para cantar, não pega o microfone na mão para pregar. O céu investiu pesado em você. Há um ministério num abraço, há um ministério diante de uma mesa, há um ministério para você, mulher, numa conversa. Então, não se limite a achar que o ministério é só para quem pega o microfone, vai lá, canta, vai lá e prega. Não. Não faça isso com você. Você tem um ministério. O céu te chamou. Só vai lá e execute o que o Senhor confiou para você. Tem mulheres assim que a gente senta numa mesa para conversar com ela, você sai extremamente edificada, você sai abraçada por Deus. Eu falo que, pastora, eu tenho uma visão sobre o ministério, inclusive, gostaria de deixar aqui, sobre Dorcas, que a primeira mulher a ser chamada discípula de Jesus. Ela não era evidente, ela não tinha um microfone na mão, só que ela cumpriu o seu chamado com aquilo que ela tinha de mais precioso, que era uma agulha e uma linha. Ela era uma exímia costureira. E ela conseguiu marcar a história dela com aquilo que o Senhor havia dado para ela, que foi uma agulha e uma linha. Ela conseguiu fazer túnicas para os órfãos e para as viúvas, através daquilo que ela tinha domínio, que era a agulha e uma linha. Ela conseguiu impactar uma geração inteira com aquilo que Deus havia dado para ela. Então, o desejo da minha alma é que você faça exatamente o que o Senhor mandou você fazer, com essa ferramenta na sua mão, que para você pode parecer insignificante, mas que diante do Senhor e no céu tem muita valia.
E acredite, com essa ferramenta, Deus vai alcançar, através de você, outras pessoas, outras vidas serão alcançadas. Então, não se limite. Faz o que o Senhor mandou que você faça. E execute o que o céu quer que você execute. Não se limite. E não ache que o seu ministério está ali, com o microfone na mão. Não é sobre isso. Eu falo que nós começamos a pregar fora do altar. Em casa, né? Fora do altar. Então, que o Senhor possa alcançar essas mulheres de Deus aí que está aí se sentindo triste, chateadas, né? Porque não são colocadas na mesma prateleira do marido. E eu falo muito, pastora, uma coisa que eu chamo muita atenção nas igrejas que eu vou pregar, a mulher do pastor, ela tem um nome, chame ela pelo nome. E não se sinta culpada, né? Não se sinta pressionada por não ter um ministério, como diz a pastora Sheila, com um microfone. E tem muitas assim, né? Nós acompanhamos muitas mulheres assim. E ela realmente se sente pressionada. E isso gera um bloqueio, porque aí você vai querer ser quem você não é. Não é? Sim. Cumprir algo que você não está apta para cumprir. E buscando esse discernimento dentro daquilo que você tem para fazer no reino, se for ali só para acompanhar o esposo na igreja, porque há uma cobrança. Sim. Há uma cobrança. A igreja cobra, a igreja pergunta, fala aquela cobrança, dá aquela pressão, porque você tem que fazer, você tem que falar, você tem que dirigir o círculo de oração, você tem que dirigir o grupo de mulheres. É você que tem que estar à frente. Sim. Não é isso que acontece? Na verdade, nós colocamos um padrão de pastora perfeita, né? Uhum. Eu falo que o mundo tem um padrão, a igreja também colocou um padrão de pastora perfeita. Na verdade, não tem, não existe. Não existe. Cada uma é de um jeito, cada uma foi chamada para executar uma função. E eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa pressão, né, de cima. A pastora não pode chorar, a pastora não vai chorar, vai ficar doente, né, vai ficar triste. Afinal de contas, a gente é ser humano. Sim. Né? Então, eu falo que não existe. A gente precisa tirar esse rótulo de pastora perfeita, porque não tem, não existe isso. Sabe? E eu falo que aí é onde que a gente vai sugando as outras pessoas. Pastora, eu sou de uma seguinte opinião. Até para se limpar a igreja precisa ter dom. Entrega ali a igreja para limpar na mão de uma pessoa que não vai executar aquilo com amor. Não vai ser a mesma coisa. Então, para cada ambiente, Deus vai levantar alguém para fazer aquilo com excelência. Se o céu te chamou ali para você arrumar a igreja, vai lá e arruma a igreja. Dê o seu melhor naquilo que você está fazendo para o Senhor. Se o seu dom é decorar, faça isso com amor. Se você foi chamada para acompanhar o teu marido, o teu esposo, faça isso com amor. E é isso. Mas não se sinta culpada. Jamais. E nem pressionada por não fazer aquilo que as pessoas querem. Sim. Né? Porque é isso que muitas vezes acontece, essa pressão. Mas se sinta livre para cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja uma oração, seja o sentar à mesa com seus filhos, como a Sheila falou, seja cobrir o seu esposo de oração, Sim. né? E não necessariamente também não queira além daquilo que Deus já te deu, porque tem um outro oposto, né? Sim. Ela quer fazer aquilo para a qual não foi chamada, não é e isso? aí onde que a sobrecarga ela acontece, né? A gente precisa falar sobre a sobrecarga, sobre a fadiga. Está envolvido em todas as áreas da Tudo. igreja. Tudo. E aí a gente quer fazer. Eu falo que quem faz tudo não faz nada. Que aí você não vai conseguir ser boa em nada. Vai sempre ter um vazio ali que vai deixar para trás. Exatamente, exatamente. Que você faça uma coisa, mas que faça ela muito bem feita e com excelência. Com excelência. Com excelência. Eu acho que é isso que a gente precisa focar, né? De repente, a gente querer suprir tudo não é o mais ideal, porque, na verdade, você vai se sobrecarregar e, na verdade, a gente não vai conseguir levantar discípulos, né? Que eu acho que é o mais interessante. A gente não vai conseguir levantar pessoas ali para nos ajudar. Né? Então, eu falo que é importante a gente tirar essa centralidade de nós e distribuir as funções para que fique tudo fluido, para que tudo ocorra bem, para que a gente não sinta essa fadiga no corpo físico, para que a gente não fique sobrecarregado. Existem pessoas que o céu tem levantado com muita autoridade, que o céu tem levantado assim, maravilhosos para executar aquilo que o Senhor chamou para fazer. Que a gente dê oportunidade para que essas pessoas também executem,
né? Que a gente não queira ser tudo para tudo e em todo tempo. Que a gente confie em pessoas para que essas pessoas executem também o trabalho do Senhor, né? Então, é importante a gente pensar sempre nisso. E há um desgaste mesmo, porque nós vemos muitas pessoas que elas estão vivendo um ativismo religioso. Sim. E não cumprindo um papel exatamente. Porque enquanto você está no ativismo, você não consegue descobrir a tua função. Sim. Aquilo que realmente Deus te chamou. Porque faz aqui, faz ali. Então, você está naquele círculo vicioso, está no ativismo, fazendo todas as coisas, e você não consegue discernir a voz de Deus para aquilo que realmente Deus te chamou. Exatamente. Ontem eu participei de uma palestra, ontem de manhã, para pastoras, sobre fadiga ministerial. E eu fiquei impressionada com um gráfico que a gente fez. A gente ia respondendo perguntas e o gráfico ia crescendo. E, no fim, a gente viu que uma das causas que mais impactava na vida das pastoras que estavam lá foi o isolamento. Aí a gente pergunta, como que nós, rodeadas de pessoas, uma igreja grande, a gente vai se sentindo sozinha no meio do caminho? A gente não consegue se sentir abraçada, a gente não consegue se sentir útil em lugar nenhum, a gente não consegue se sentir pertencente. Eu acho que é justamente por isso. A gente vai querendo ser tudo para todos, em todo momento, em todos os departamentos. No final das contas, a gente não consegue ser Discernir realmente, né? E olhar até para você mesmo. Sim. Porque você está tão envolvido ali que você não está conseguindo se cuidar, olhar para você Exatamente. mesmo, saber realmente aquilo que Deus tem para a sua vida. Sim. Então, é mais ou menos isso mesmo. Quando eu falo uma coisa que quando a gente não consegue ter esse cuidado conosco mesmo, com a gente mesmo, a gente não vai conseguir fazer isso com outras pessoas. E o ativismo, ele continua imperando. Sim. Porque está cuidando de algo que não foi determinado. Exatamente. E só está gerando o quê? Canseira, exaustão, fadiga. Isso não é só mulheres, né? Sim. São homens, são jovens, são pessoas que estão nesse ciclo vicioso. Sim. Então, é interessante nós falarmos sobre isso, para que nós venhamos a buscar realmente o posicionamento daquilo para que Deus realmente nos chamou, para que nós não venhamos a estar só ocupados, porque quando nós estamos só ocupados na obra, né, isso faz toda a diferença. Nós não vamos conseguir fazer realmente aquilo que Deus tem para nós. Sim. E isso é muito perigoso. O Senhor ministrou algo no meu coração, que eu levo isso assim para a vida. O Senhor falou para mim assim, não compensa você adoecer para deixar alguém inteiro. E é o que a gente mais vê. Eu falo que, dentro do meu testemunho, eu saí de São Paulo e eu demorei um tempo para entender isso. Eu morava perto da minha família. E eu era muito adoecida. O Senhor precisou tirar eu de perto da minha família para me curar. Para totalmente assim, ser curada. Eu senti uma fadiga espiritual terrível. Porque estava pronta para tudo aquilo, menos para você. Exatamente. Você cuida de todo mundo, mas você não cuida de você. Você ora por todo mundo, mas você não parou para orar por você. Você intercede por todo mundo, mas você não consegue fazer isso para você. E quando você vai perceber, você está exausta. Você está cansada. Você está ali com crises e crises de ansiedade, porque a gente quer dar conta de tudo. A gente quer resolver o problema de todo mundo. Existe essa pressão sobre a gente. Você precisa dar conta de todo mundo. Como é que tua casa está caindo se você profetiza sobre a casa de alguém? E muitas vezes muitas se sentem na obrigação de fazer isso. Exatamente. Né? Já vem de uma construção. Então, elas se sentem na obrigação e acabam pegando esse fardo e não conseguir. Pode até conseguir por um tempo, mas vai passando o tempo, o corpo não aguenta. Na verdade, é uma crença, né? Crente não pode chorar. Crente não pode sentir dor. Crente tem que ali estar com peito de aço a todo instante. Por que você está chorando? Levanta, enxuga a lágrima.
Você não E pode muitos ouviram, engole o choro. Você não, Engole o choro. não nasceu para chorar. Exatamente. E muitos têm essa construção também. Sim. Né? Engole o choro. E aquilo ficou internalizado dentro dele. Sim. Eu não posso chorar, eu preciso ser forte. E não, nós somos seres humanos, nós choramos, né? Nós temos as nossas sensibilidades, as nossas debilidades, as nossas emoções, e elas afloram. Sim. Né? E eu falo que é muito interessante, pastora, porque vai chegar um momento que essa conta aí vai chegar. Sim. E eu falo por mim mesma, eu tive uma experiência muito interessante, que quando eu cheguei em São Paulo, eu tive uma crise muito terrível de ansiedade. Naquele dia eu tinha certeza que eu ia morrer. Quem teve aí já crise de ansiedade sabe do que eu estou falando. É terrível. E junto com isso eu fui assim descendo uma ladeira que foi Jesus que me arrancou de lá. Só que isso vai refletindo em muitas coisas na sua vida. Na sua relação com as pessoas, na sua relação dentro da sua casa, no seu corpo físico. Isso vai acontecendo também. E eu queria só testemunhar, eu pesava 110 quilos. Isso tudo que era do corpo era um reflexo do que acontecia dentro de mim. Uhum. Eu não conseguia dar conta. Não conseguia dar conta. Mas aquela frase, engole o choro e caminha, era isso. Até que chegou um dia que eu falo que o céu nos para, né? O céu nos para. E Deus fala, você é frágil, pode chorar sim, não precisa ser forte todo o tempo. O Senhor me parou. O Senhor me parou um dia e falou assim, você precisa se cuidar. Eu falo que negligenciar o corpo é negligenciar o chamado. Uhum. Porque nós somos templo do Espírito Santo, né? Quando você trata esse corpo bem, isso aqui fica bem, isso aqui fica bem, fica tudo bem. Então, em janeiro desse ano, eu recebi uma visita do Senhor dentro do meu quarto. Que era, a gente fica um pouco no automático, a gente fala, recebe, recebe, recebe. E você recebe? Parou para receber? Né? Você recebe? E eu quem me olhava no altar falava, nossa, que menina usada, que isso, que aquilo. Mas só Jesus sabia o gigante que eu enfrentava quando eu chegava dentro do meu quarto, que eu tinha que olhar para mim mesma. Eu não gostava do que eu via. Eu não gostava das crises que eu tinha. E naquele momento, eu comecei a orar. E eu recebi a visita do Senhor dentro do meu quarto. E Ele falou para mim assim, você precisa levantar. Quem tem prazer de te ver assim, deitada, frustrada, cansada, é Satanás, eu não. Eu tenho uma vida plena para você e você precisa se levantar e precisa se levantar agora. E o Senhor falou algo assim, parece óbvio, mas a gente não para pensar nisso. E o Senhor falou para mim, o ano vai passar de qualquer jeito, mas que passe você fazendo alguma coisa para você, levanta dessa cama. E uns meses atrás, uma amiga minha de São Paulo, ela me mandou uma mensagem e disse, Sheila, eu tive um sonho com você. Ela falou assim para mim, eu sonhei que nós estávamos numa festa e você estava assim, nesse corpo que você está. Só que chegava um homem de branco do meu lado, com uma prancheta na mão. Ele estava vestido como um médico. E ele falava para mim assim, olha para ela. Eu vou tocar o corpo dela e eu vou mudar o corpo dela. E ela falou para mim, de repente esse homem ia te tocava. E eu olhava para você, você estava linda num vestido vermelho. Detalhe. Antes de vir para Londrina, eu fui numa loja e comprei um vestido vermelho. Mas não me servia. Mas eu estava pisando numa terra que ainda para mim era desconhecida. E eu falei, eu vou comprar esse vestido, porque um dia ele vai me servir. E eu vou comprar esse vestido. E guardei o vestido. E ninguém sabia da existência desse vestido. Mas quando a minha amiga disse para mim assim, ele te tocou, e eu vi você linda no vestido vermelho, eu falei, vestido vermelho que está guardado. Em janeiro desse ano, eu recebi a visita do Senhor no meu quarto. Só que eu estava sobre uma suspeita de câncer no útero. E eu tinha feito uma biópsia em dezembro, e o resultado dessa biópsia não tinha saído ainda, e eu estava esperando sair essa biópsia. Mas o Senhor estava encaminhando tudo. Eu cheguei numa igreja, na nossa igreja, eu encontrei um médico
no corredor da igreja, e ele estava com a irmã dele, e a irmã dele falou assim, deu certo a sua cirurgia? E eu falo que eu tenho uma história aí de saúde, de milagres, que depois a gente pode compartilhar também, muito linda. E eu falei para ela, não, a cirurgia não deu certo. Eu comecei a falar para ela que eu quase morri na cirurgia, que o céu nos deu vida. E eu falei para ela, mas eu tô aí numa luta para poder emagrecer. Ela falou assim, eu vou te ajudar. Aquele dia minha vida mudou. Aquele dia tudo mudou. Graças a Deus, eu já emagreci 30 quilos. Olha que bênção. E eu falo que foi uma cura de dentro para fora mesmo, porque tudo mudou. Cabeça mudou, coração mudou. E começa de dentro para fora, na verdade, né? A nossa cura, ela começa de dentro para fora. E então, essa experiência que você tem, e essa mulher que está também nos acompanhando, vê que nós somos mulheres que também passamos por dificuldades, né? Você não é a única, não. Passamos por experiências. Por quê? Porque Deus, ele vai nos amadurecendo. Sim. Vai fazendo nós crescer em graça, em conhecimento, em experiências. Então, você não é a única, não. Você está passando por alguma dificuldade? Então, olhe para histórias aqui, né? Olha quantos testemunhos. E hoje é um instrumento nas mãos de Deus, aí sendo usada, a família sendo usada, o esposo sendo usado. E, Sheila, assim, muito bom mesmo te ouvir, né? E amanhã você vai estar conosco ali ministrando a palavra. Mas sinto te informar, não temos mais inscrições, já foram, né? Já foram preenchidas ali. Então, mas uma próxima oportunidade, ela também está ministrando aí em vários lugares. Você pode estar também acompanhando ela nas redes sociais. E nós vamos deixar também, né, aqui na descrição do vídeo as redes sociais da pastora Sheila. Você pode ir lá adicionar. Ela diz que ainda não é de fazer muito uso, mas assim que ela, né, Deus bradar ali no tempo certo, ela vai estar. Mas ela tem as redes sociais e você pode estar ali acompanhando o ministério dela. E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, então. E uma próxima oportunidade também, pastora Sheila vai estar conosco aqui para transmitir mais, porque tem muita coisa ainda, tá? Tem muita coisa. Nosso horário aqui, ele é limitado, mas tem muita coisa ainda para ser falado, as experiências a serem contadas, e numa próxima oportunidade ela vai estar aqui, então, relatando mais coisas. Sim. Mas foi, assim, muito bom ter você. Só uma última pergunta. Qual foi o teu maior desafio na obra ministerial? Foi viver o que eu ministrava. Foi, eu acho que são coisas que liberar cura precisando de cura. Subir em cima do altar e entender que ali não era sobre mim, era sobre Deus. E poder liberar uma palavra para a vida de alguém dizendo ele cura, precisando de cura. Liberar uma palavra sobre... olha, eu tenho certeza, eu sei quem está falando comigo, ele vai te curar. E você chegava em casa, eu tenho uma frase que eu falo que a dor passou a ser o relógio que marca o tempo da minha missão. Eu vou repetir. A dor passou a ser o relógio que marca o tempo da minha missão. Então, eu falo que, para mim, o meu maior desafio foi subir em cima do altar e entender que nunca será sobre mim. Mesmo estando passando por problemas, você vai estar transmitindo aquilo que realmente Deus está te usando ali. Exatamente. E não é sobre nós. Não, nunca será. E é sobre aquilo que o Senhor tem a realizar. Exatamente. E é profundo isso, né? Muito profundo. Mas eu quero te agradecer aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Pela disponibilidade de você estar aqui, né, nos auxiliando, porque nós também estamos começando nessa nova trajetória aí dos podcasts. Então, foi muito bom te receber aqui e que o Senhor continue te abençoando, te usando, você, seu esposo, por onde você passar. Nós temos visto testemunhos de bênção e continue realmente sendo essa mulher que se permite ter experiências com Deus, porque nós precisamos nos permitir também, né? Sim. Nos abrir para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sim. A sua fala final. Bom, eu quero agradecer a todas e a todos que estão aí ouvindo.
Eu espero que, dentro dessa fala nossa aqui, desse pequeno espaço, né, que nós tivemos aqui, que você seja alcançada pelo Senhor, que a graça de Deus alcance o seu lar, a sua família, e a sua família é projeto de Deus para você. Deus tem prazer na família. Que Ele te alcance com misericórdia e com graça, que a salvação encontre o teu lar e a tua casa, que a paz de Deus esteja sobre você e que você tenha certeza. Há um Deus que peleja por você, há um Deus que está com você e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não desanima, não para, não se canse, que já, muito em breve, mais breve do que você imagina, Jesus vai entrar nessa peleja e vai te dar vitória. Deus te abençoe. Amém. Nós estamos aqui nos despedindo, então, e que você possa aí também compartilhar. Faça a tua parte. Nós fazemos a nossa aqui, você faz a tua parte, para que mulheres sejam alcançadas, para que ministérios saiam da gaveta, porque tem muitos engavetados, para que ministérios saiam da gaveta. Mulheres deixam de se sentir culpadas, pressionadas, mas que elas sejam livres para cumprir aquilo que os céus têm para a tua vida, viu? Hoje eu vou fazer diferente, vou pedir para você fazer uma oração. Vamos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Sim, meu Pai meu amado, Deus. por tudo que vimos e ouvimos. Teu nome é tão santo, Senhor Jesus Cristo, e nós Sim, te meu engrandecemos. Eu quero te louvar, Senhor, por este tempo de mesa. Quero Sim, te agradecer Jesus. por todas as vidas que agora nos ouvem. Senhor, que a tua bênção esteja sobre esse lar, que a tua bênção esteja sobre essa casa. Alcança, Sim, meu Senhor, Deus. alguém neste momento com misericórdia. Sim, Alcança, Jesus. Senhor, este corpo físico com cura. Alcança Sim, essa meu mente Deus. com libertação. Senhor, faça o que o homem não conseguiu fazer. Faz, meu Senhor, por ela, além do que ela Sim, meu pediu, Deus. além do que ela imagina. Senhor, entra, Senhor, em vidas, traga mudança, traga Em nome de renovo, Jesus. traga restauração. Sim, meu Abre Deus. portas que estão fechadas, Senhor. Sim, Faça meu que essa Deus. pessoa agora sinta, Senhor, a tua mão Em nome de fazendo, Jesus. realizando, Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos porque nós acreditamos Sim, que vai ter Jesus. milagres sobre a casa de alguém. Sim, E que o meu teu Deus. nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Receba aí, então, na tua casa, na tua família. E eu digo, tenha sensibilidade e ouça Deus falando contigo. E até o nosso próximo podcast. Continue sendo abençoada aí em nome de Jesus. Obrigada, Felipe, pela ajuda. Se